Fala moçada, tudo bem? Mais um episódio do Clique Motors e hoje falando sobre um kit fundamental aí para o seu carro e que merece sim muito cuidado, assim como todo carro. Nós vamos falar sobre suspensão, kit suspensão e claro, conversando com quem entende, nosso amigo Sandro aqui da Street Shopping Automotivo. Sandro, muito bem-vindo novamente. A gente sempre falando sobre itens fundamentais para o carro e agora a gente vai falar sobre o kit suspensão. O que compõe um kit suspensão e a importância de cada um, Sandro? A suspensão dos veículos linha leve, linha utilitária, a maioria delas é composta por esses componentes, né? Tem amortecedor, o coxim e o batente, mola, coifa do amortecedor e a bandeja de suspensão. A mola ela vai presa aqui nesse prato e em cima vai o coxim e a bandeja na parte inferior. Perfeito. Como o amigo já abordou, é mais ou menos um padrão para todos os carros, né? E que obviamente um compõe, um se encaixa no outro e gera aí esse conforto no seu carro. Tem pessoas que entendem pelo barulho que alguma peça pode estar com algum problema. Quando você passa por uma lombada, quando pega algum buraco, alguns carros já são modelos mais esportivos, mais secos que a gente chama, né? Já tem essa suspensão um pouco mais seca, mas outros que você vai perceber que está com algum problema. Que tipo de sinal que ele pode apresentar o carro, Sandro, de que está na hora de fazer uma revisão ou de trocar uma peça? Pode identificar através de um barulho estranho, porque pode ter ocorrido algum problema com o coxim ou com o amortecedor, ou com alguma bucha que compõe o sistema. Mas também é o próprio tempo de uso. Por exemplo, um amortecedor, que é a peça mais importante do sistema, em 1 quilômetro, ele trabalha 1.800 vezes, faz 1.800 ciclos de abertura e fechamento. E qual que é a função do amortecedor? É manter a roda colada ao chão, porque quando você passa por um buraco, a mola vai jogar o veículo de volta para cima. O amortecedor vai fazer com que o pneu não descole do chão. Um amortecedor, em 50 mil quilômetros, ele vai ter funcionado 80 milhões de vezes esse ciclo de abertura e fechamento. E nesse período, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma diferença hidrodinâmica. O amortecedor do lado esquerdo perdeu eficiência 40%. O amortecedor do lado direito perdeu eficiência 20%. Essa diferença você não nota rodando na cidade. Mas quando você vai para uma viagem e você pega uma curva e você precisa de uma suspensão equilibrada, você vai perceber que o veículo tem essa diferença, está com dificuldade, né? Porque muitas vezes quando se fala em suspensão se imagina só em buraco, mas não, tem a questão da curva. Exatamente. Que você falou nessa, da importância de você ter. Outra questão é na frenagem. Quando o amortecedor começa a perder eficiência, a frenagem se torna mais longa, porque o pneu não está colado ao chão o tempo todo. Chega a acontecer da pessoa achar que o ABS está com defeito porque está acionando muito frequentemente. Certo. E não é o ABS, não é o ABS, é a suspensão. É o amortecedor. O amortecedor mais especificamente. Aí o pessoal às vezes pensa em botar um amortecedor remanufaturado. A remanufatura de fábrica já é uma prática que existe no Brasil. A gente tem remanufatura de turbinas, de motores, de câmbios, de embreagem. O amortecedor, ele tem tantos componentes internos para serem substituídos numa remanufatura que é mais barato comprar um novo. Quando o pessoal fala botar um amortecedor recondicionado, na maioria das vezes o que o pessoal faz é trocar o retentor e botar um óleo mais grosso. É melhor não trocar. Perfeito. Espera um pouco mais e põe um novo. De todas essas peças, daria para eleger alguma que tem um grau de importância maior, que tem que ter um cuidado maior na revisão? É o amortecedor. O amortecedor que vale a pena investir um pouco mais e ter algo de qualidade. Sim, cada 40 mil. Depende muito do trecho que você utiliza o veículo. Se você usa muita estrada de chão, talvez com 30 mil quilômetros já está na hora de substituir. Mesmo percebendo, Sandro, que já apresentou esse tipo de sintoma, ela não vai trocar, ela acaba protelando. Olha, numa viagem em autoestrada ou nas rodovias, você pode ter um acidente. Você pode entrar numa curva com uma velocidade excessiva e o carro, de repente, não corresponder e você levar uma surpresa, né? Um susto muito grande. Numa situação em que você precisa frear muito rápido, você pode também não conseguir frear na distância que estava acostumado o carro a parar, porque a aderência do pneu ao solo já está prejudicada. Dentre as peças que o Sandro falou que tem uma bucha. Bucha é um monte de buraco que a gente pega por aí. Então, dependendo também do uso do teu carro, tenha um cuidado maior com a suspensão. E como a gente já abordou aqui, vale a pena você investir um pouco mais, que é a tua segurança, da tua família também. Em países europeus e nos Estados Unidos, esse sistema aqui, quando a pessoa vai fazer uma revisão da suspensão, normalmente ele troca o montante. O montante ele é composto
pelo amortecedor, mola, coxim, tudo montado. Ah, ele já vem pronto. Vem pronto. Por quê? Porque a mola, ela tem ação constante no veículo. Mesmo com o veículo parado, ela está agindo. Ela está segurando o veículo, né? Claro. Então a mola ela vai cansando e a pessoa tende a não perceber. Assim como o amortecedor, a pessoa tende a não perceber que está mudando o carro, né? Então aqui não é uma prática no Brasil, mas eu recomendo que a cada 2 substituições do amortecedor, você troque a mola ao menos uma vez. Todo o sistema funciona interligado e aí garante a segurança da família, porque você vai, né? Você vai viajar e pode ter surpresas aí. Eu tenho amigos representantes da nossa área que já tiveram surpresas aí, dirigindo, por exemplo, uma S10, caminhonete boa de viagem e tal, e entrou numa curva e quase capotou a caminhonete. Diz que fez um zigue-zague na curva, que foi uma loucura. Então, gente, se tem algo que a gente não quer, é na hora que aconteceu o problema pensar por que eu não troquei tal peça. Então mantenha a revisão em dia do seu carro e deixe o kit de suspensão sempre pronto para a viagem ou para o seu dia a dia.